Olá, amores do terceirão. Agora eu vou fazer algumas considerações a respeito do módulo 3, que vai falar sobre adjunto adverbial, aposto e vocativo. Lembrando, então, que o adjunto adverbial, conforme eu já havia explicado anteriormente para vocês, por vídeo também, né, no plantão de dúvidas, o adjunto adverbial é uma expressão que atribui assim, uma circunstância, característica não, uma circunstância. Circunstância de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, de causa, de companhia, de instrumento, de meio. Eu tenho muitos aí, de concessão, condição, comparação. Olha, você tem muitos aí mencionados na sua apostila, nesse quadrinho roxinho, tá? Aí eu vou falar para vocês as respostas dos exercícios e se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar que eu explico novamente. Então, o número 1 fala, grife os adjuntos adverbiais do texto seguinte, indicando a circunstância que eles expressam segundo o código, tá? Então, olha lá. Deixa eu ver se consigo... Aí, agora deu para ler bem. Fabiano, encaiporado, tá? Fechou as mãos e deu murros. Deu murros onde? Na coxa. Então, seria adjunto adverbial de lugar, letra F, tá bom? Quando dá pra você perguntar onde, quando, essas coisas, é sempre pra achar adjunto adverbial, pessoal. Então, onde? Na coxa, azão de lugar, tá? Continuando. Eu vou logo lá para o outro grifado. Não queria lembrar. Se o não, obviamente, vai ser um adjunto adverbial de negação. Não, tá bom? O que ele tá querendo dizer? Aliás, o não, juntamente, tem uma outra expressão que é absolutamente, de jeito nenhum, tá? Então, quer dizer, negação. Negação mesmo. Depois, mas lembrava-se com desespero. De que modo que ele lembrava-se? Lembrava-se com desespero, desesperadamente. Então, seria a letra B, adjunto adverbial de modo. Enroscando-se como uma cascavel assanhada. Gente, aí eu estou comparando. Então, adjunto adverbial de comparação. Era um infeliz, era a criatura mais infeliz do mundo. Mais infeliz, quer dizer, tá intensificando essa qualidade de infeliz. Gente, então de intensidade, né? Devia ter ferido naquela tarde o soldado amarelo. Quando que devia ter ferido? Naquela tarde. Azão de tempo, letra A de Amarildo. Devia tê-lo cortado a facão. Bom, aí com que instrumento? A facão, letra H. Se não fosse o não, negação sempre. Tão fraco, a intensidade, intensificando, letra E de Everaldinho. Teria entrado onde? No cangaço. Onde? Lugar, gente, letra F de farofa. Depois levaria um tiro de emboscada. Quando levaria? Depois. Letra A de Amarildo, ideia de tempo. Ou envelheceria. Onde? Na cadeia. Circunstância de lugar. F de farofita. Mas isto era melhor que acabar-se numa beira de caminho. Onde? Numa beira de caminho. F de farofita. Azão de lugar. Assando no calor a mulher e os filhos, acabando-se também. Gente, assando devido a quê? Ao calor. A causa disso é a letra I, causa. A causa desse assar e de se acabar é o calor, tá? Devia ter furado o pescoço do amarelo com faca de ponta. Aí outro instrumento do crime, né? Letra H. Devagar é o modo como faria isso. Letra B. Talvez estivesse preso e respeitado. Talvez.
Azão de dúvida. Sempre talvez vai funcionar como dúvida, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido aí as circunstâncias, tudo certinho, mas se não entenderem também é só perguntar. O exercício 2 eu comentei aí, resolvi inteirinho no plantão de dúvidas, acho que pra Vitória, se não me engano, mas não, que Vitória, tô confundindo as bolas, não foi pra Vitória. Eu não lembro pra quem que foi que eu resolvi, mas eu resolvi, tá? Então, é só dar uma olhadinha aí, é pra substituir as locuções adverbiais por um advérbio, tá? Então, tá aí a resposta, se alguém ainda tiver com dúvida, é só perguntar. O número 3 seria a letra C de Cebolitos. Olha lá, ó, dados numéricos e recursos linguísticos colaboram para a construção do sentido de um texto. Leia os títulos de notícias a seguir sobre as vendas do comércio no último Dia dos Pais. Então, você vai analisar o texto, deve ter analisado já, e a resposta correta seria a letra C. Dúvidas? É só me perguntar na hora do plantão. E depois, pessoal, vem a informação sobre aposto, que também eu já expliquei. Que o aposto é um termo acessório, é um termo que não é essencial, ele pode ser tirado da frase, tá? Ele vai servir para adicionar uma informação, ele vai servir para especificar, para detalhar alguma coisa ou para identificar, tá bom? Então, no exercício 4, você tem aí, ó, você deve saber que os apostos substituem um outro termo da oração. Nas frases abaixo, há um aposto para cada termo destacado. Grife o aposto e classifique-o de acordo com o código. Isso significa que o aposto, a hora que eu dei uma paradinha ali, né? Você deve saber que os apostos substituem um outro termo, é porque ele vai se referir a um outro termo já dito, tá? Então, ou que ainda será dito. Então, veja lá. Na letra A, para navegar contra a corrente, são necessárias condições raras. Espírito de aventura, coragem, perseverança e paixão. Então, quais são essas condições raras? O que é que está esclarecendo isso daí? É espírito de aventura, coragem, perseverança e paixão. Portanto, isso é o meu aposto. E quando eu tenho assim, citando várias coisas, né? Várias palavras, que nem eu tenho aí, várias expressões, eu tenho um aposto que a gente chama de enumerativo, né? A gente não estuda a vírgula para enumeração? É isso aí, está enumerando exemplos de condições raras. Então, isso é o meu aposto, tá? Na letra B, não sabia ela, Ernestinha, que o pai dessa lastimável rapariga, Pedro Torresmo, jurara invadir a casa. Esse tipo de aposto é um aposto explicativo, ele está explicando. Não sabia ela, Ernestinha é o aposto de ela. E Pedro Torresmo é o aposto de o pai dessa lastimável rapariga, tá? C. Vida digna, cidadania plena, igualdade de oportunidades. Tudo isso está na base de um país melhor. Qual é o aposto do que está em negrito? É o aposto que resume tudo isso. Então, a gente chama de aposto resumidor. Na letra D, poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu.